A escolha dos nossos representantes passa pela avaliação de como eles agem, o que estão propondo ou o que eles fizeram ao longo da vida pública. Conhecer bem aqueles que querem governar ou legislar nossas cidades é fundamental. É preciso que cada cidadão e cidadã se envolva no processo de forma ativa. Agindo assim, o eleitor pode dar o seu voto de forma segura e consciente. Diante disso, como as pessoas têm buscado informação sobre os candidatos? Que mecanismos a Justiça Eleitoral coloca à disposição da população e a sociedade civil organizada? Como tem contribuído? Essas e outras questões estão no debate do Contraplano Especial Eleições desta semana. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, o programa que traz debates sobre questões do dia a dia da população. E no programa desta semana, vamos falar sobre promoção do voto consciente e a importância dos serviços eleitorais. Participam deste debate conosco o chefe do cartório da primeira zona eleitoral, Vitor Hugo, e a analista de comunicação e jornalista do projeto Rumbora Marocá, Poliana Morim. Vamos lá, começa a nossa conversa com vocês. É importante que a gente deixe isso bem claro. É um bate-papo, né, para informar, né, tirar algumas dúvidas da nossa população. E eu quero começar falando com o Vitor Hugo, porque ao longo dos últimos anos a Justiça Eleitoral tem trabalhado bastante no que diz respeito a bem informar a população, para que ela esteja ciente de como acompanhar os candidatos, o que elas devem procurar saber dos candidatos, né, de que forma cada cidadão e cada cidadã, né, deve fazer esse acompanhamento, não só no período eleitoral, mas também daqueles que, porventura, assumam um mandato. E aí, especificamente para esse ano de 2024, diante de algumas questões que a legislação acaba modificando, como é que está esse trabalho de conscientização da Justiça Eleitoral? A missão do TRE é a de fortalecer a democracia por meio do processo eleitoral. Então, nós somos orientados a levar essa participação popular, vamos dizer assim, às últimas consequências, né? Então, além das informações em geral disponibilizadas aos eleitores nas plataformas para conhecimento dos candidatos, como o Divulga Candicontas, a divulgação, enfim, das próprias contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, existem os serviços oferecidos ao eleitorado em geral, né? Antes do período eleitoral, o alistamento, né, com ampla divulgação para as pessoas tirarem o título e fazerem a biometria, as revisões, as transferências e ainda em vigência, né, as segundas vias para quem ainda precisa fazer, quem por acaso perdeu o título, as campanhas de conscientização em relação ao uso do e-título, né, que é o aplicativo que substitui o título de papel, as campanhas de conscientização sobre a participação efetiva no processo eleitoral, inclusive como mesários, como administradores de prédio, como coordenadores de acessibilidade. Então, seja referente ao processo de votação propriamente dito, de escolha de candidatos, como o processo de inserção do eleitorado como membro ativo ali da elaboração, da realização da eleição, o TRE não poupa esforços. Então, são amplos os canais de propiciar essa participação popular em todo esse processo. A gente percebeu nas últimas semanas um trabalho bem mais, né, intensificado, podemos dizer assim, algo que talvez justamente pelo período que se está trabalhando o ano eleitoral, dessa questão da convocação de mesários. Como é que está esse trabalho atualmente? Porque é um personagem importante para essa conscientização, inclusive lá na hora do votar, né? Exatamente. A eleição para a gente ela começa muito antes do que aparece para a população em geral. Geralmente a população se dá conta ali de que a eleição está próxima de hoje em diante, quando começam as propagandas eleitorais, né? Desse momento que a gente está conversando agora, a última meia-noite iniciaram as propagandas, mas para a gente, desde julho, a gente já publicou o edital com todos os mesários, no caso da minha zona,
São 320 sessões, cada uma com 4 mesários, né? Contando com os coordenadores de acessibilidade, administradores de prédio, auxiliares de serviço eleitoral, são mais de 1.400 pessoas que a gente já convocou, mais de 90% delas, e estamos em processo final de convocação, seja por via virtual, seja em cartas entregues uma a uma pelo oficial de justiça na residência desses cidadãos que participarão do pleito. Então é um processo muito intenso e é um processo muito minucioso, é um trabalho de formiguinha que a gente faz, mas a gente já faz isso há bastante tempo, a gente já tem ali o know-how. Certo. Poliana, agora sim vamos falar um pouquinho do Rumbora Marocá. Em que momento, o que é o Rumbora Marocá e em que momento das eleições ele começa a agir? Bom, o Rumbora Marocá ele é um dos projetos do coletivo Reocupa, que também é uma associação, né? Então, pelo Reocupa a gente trabalha com projetos no campo de democratização, de arte, cultura e esse conceito que a gente chama de educação política popular, né? E a partir desse eixo, nós criamos lá em 2020, né, que foi a primeira eleição também municipal, que o Rumbora Marocá, né, assim, inaugurou, com o objetivo de trazer uma informação mais qualificada a respeito desses candidatos e candidatas, né? A gente tem as informações do Divulgacante, que são, inclusive, fonte, né, para a gente, a primeira fonte, porque é um dado seguro, por assim dizer, né, que a gente encontra lá, mas aí a gente vai um pouco além, né, dessas informações, busca fazer um trabalho de jornalismo investigativo mesmo, né, para entender o perfil dessas pessoas, entender as propostas deles, né, desses candidatos e candidatas e apresentar, né, para a população. Em 2020 a gente, né, era um trabalho de nicho, porque a gente estava atuando, né, na esfera digital, a partir do podcast, a partir do site que a gente criou especificamente para isso, e também da rede social, né, principalmente Instagram, lista de transmissão no WhatsApp, que a gente tem, né, dados comprovados que são aí, hoje em dia, as principais janelas para circular desinformação, para circular fake news, para circular, enfim, né, informações enganosas, né, nesse jogo político que é um depreciar o outro. E aí a gente busca levantar mesmo dados, estudar os programas, né, de campanha, entender o passado dessas pessoas, né, qual é a base ali de atuação, se ele já fez algo, enfim, pelas pautas que ele está defendendo. Então a gente faz esse trabalho realmente de conscientizar também, né, mas sobre esses sujeitos que estão ali, né, se colocando a esse cargo de vereança ou da prefeitura de São Luís, para estimular o voto consciente, né, para eu saber, por exemplo, daqui a um ano, exatamente o que o candidato X, no qual eu votei, o que ele prometeu, saber se ele está cumprindo isso. Inclusive, dentro do recorte da vereança, é muito comum, infelizmente, a gente encontrar candidatos prometendo coisas que não são nem da alçada deles, né, enquanto vereadores. Então, a gente tenta também, né, levar, né, é um projeto que ele é educativo, informativo, né, mas principalmente de conscientizar as pessoas, né, a população, sobre quem são esses indivíduos aí que estão se candidatando a esses cargos que são importantes, que vão ser nossos representantes, né, na Câmara, na Prefeitura. Então, é bom que a gente saiba quem são eles, que a gente depois saiba cobrar também, né, o que eles estão prometendo, se eles conseguem cumprir, enfim. O curioso é que, acessando as redes de vocês, a gente nota uma linguagem bastante acessível, né? Uma linguagem bastante popular. Como é que o cidadão comum consegue ter acesso a vocês e vocês terem acesso a eles? Qual é a base de dados e as plataformas que vocês utilizam? Bom, a gente primeiro resolveu fazer essa linguagem popular mesmo, né, de falar o mermã, a linguagem, né, convencional, digamos, comum, maranhês, né? E aí a gente usa, né, plataformas oficiais como o Divulgacante, portais de transparência, né, para os candidatos e candidatas que já têm aí um histórico político, que já foram, né, que estão
concorrendo aí a reeleições. Então a gente tem os portais de transparência, a gente tem a lei de acesso à informação, né? Então a gente busca, obviamente, as vias legais e oficiais para a gente ter dados, né, também qualificados para falar sobre aquele sujeito, né? A gente não vai incorrer aí de estar reproduzindo fake news ou desinformação, nada desse tipo. Então a gente busca os bancos oficiais, né, que têm aí sua credibilidade, e a gente também checa com a própria assessoria de comunicação desses candidatos, né? Nem sempre a gente tem o retorno deles, né? Mas obviamente que a gente checa com eles, a gente apresenta, olha, tem essa informação que está circulando. Há também a pesquisa no banco, por exemplo, das próprias emissoras, né? De TV e rádio, dos sites online, em que essas pessoas são noticiadas, né? Às vezes acontece alguma coisa na vida política delas que foi ali registrado em algum momento, algum processo, enfim, né? Todo esse levantamento a gente faz a fim de entender o perfil desses indivíduos que estão ali, né, concorrendo a essas vagas. Vitor Hugo, queria saber de ti a respeito da consulta de candidatos, porque agora há pouco tu falastes, né, a Justiça Eleitoral ela disponibiliza uma forma do cidadão de certa forma marocar, né? Vou usar aqui vou usar o nome do observatório, né? Para saber quem é aquele candidato, né, o que ele fez ao longo da vida dele, se tem como ter essa informação por lá. Às vezes quer saber o patrimônio dele para saber se é alguém, né, simples ou se é alguém que já tem algum acúmulo de bens. Mas as pessoas, vocês têm esse dado de que se as pessoas elas visitam mais o site do TRE atrás dessa informação, ou elas preferem ir atrás dos sites noticiosos? Os jornais, os sites de notícias? Um controle em relação a esse quantitativo de acessos, né, a gente não tem, né, é uma pesquisa que fica mais a cargo da sociedade civil, né? Sim. Em relação propriamente a essa fonte de pesquisas importante que é o Divulga de Contas, são dados fornecidos pelos próprios candidatos, né? De acordo com a legislação, o candidato ele tem a obrigatoriedade de informar uma série de dados, entre eles os que tu falaste também, enfim, o seu endereço de e-mail, para nós internamente o endereço para a expedição de algum tipo de notificação, os que são mais acessados, né? A própria declaração de bens, por exemplo, tal, as declarações referentes à raça também, né? Sim. E a disponibilização dos dados dessa como das eleições anteriores. Você consegue ver de vários pleitos atrás, desde quando o DivulgaCand, que na época nem era DivulgaCand de Contas, era só DivulgaCand, foi inaugurado, continua lá até hoje. Então você pode ver a evolução do patrimônio de determinado candidato, bastando fazer um cotejo em relação ao que ele declarou nos pleitos anteriores, né? Então, quando os partidos fazem as convenções partidárias e em seguida apresentam os requerimentos de registro de candidatura, né, que a gente chama de RR6, inclusive o prazo para os requerimentos coletivos findou ontem, né, findou no dia, hoje nós estamos no dia 16, então no dia 15, né? Aí, isso. Exatamente, findou no dia 15, então os candidatos apresentam no sistema todas essas informações, e a TRE, a Justiça Eleitoral, é responsável por retirar essas informações dos pedidos e deixar em plataforma pública, que é esse Divulga de Contas, ao livre observar dos eleitores. Então é dessa forma que funciona essa plataforma. E depois das eleições, os candidatos têm também por obrigação de apresentar as prestações de contas, né? E aí cabe à Justiça Eleitoral, cabe inclusive à própria sociedade exercer o direito também, se quiser, de impugnar tanto o registro de candidatura, se tiver algo que desabone aquele candidato, como também apresentar informações ao Ministério Público ou diretamente à Justiça Eleitoral para se refletir dentro dos processos de prestação de contas. Então o cidadão apresentou uma prestação de contas toda zerada, mas de repente foi público e notório que o cidadão teve uma campanha
vultuosa, né? Então, um cidadão comum, não apenas o próprio Ministério Público, pode levar isso ao conhecimento da Justiça Eleitoral e o candidato ter a sua conta eventualmente desaprovada ou sair algum tipo de recomendação ao Ministério Público para alguma ação contra esse cidadão que futuramente pode desencadear nele uma inelegibilidade. Então, eu considero, e aí até fazendo um link com o que ela estava falando, que já existe hoje uma gama muito grande de informações para o eleitor escolher quem é quem, né? Então, o eleitor que se desfizer da emoção e ele racionalmente sentar um dia assim, com um pouquinho mais de calma e procurar aqueles candidatos que dentro da linha ideológica que ele gosta se apresenta ali como os mais aprazíveis, ele vai ter muita informação sobre cada um dos candidatos. Basta ele pesquisar. Eu queria só acrescentar, porque o Vitor falou da questão desse banco de dados que a própria plataforma né, se mostra como. Na eleição passada, nós tivemos eu vou chamar de fato curioso, que foi a mudança de cor de alguns candidatos, né? E de declaração, né? Da cor da pele. De uma eleição anterior para a eleição. Então, a gente teve, né, o caso que circulou nacionalmente, que foi do ACM Neto, na Bahia, que ele tinha se declarado branco. Então, esses dados estão todos lá, né? Inclusive na plataforma. Tinha se declarado branco e depois ele era pardo. Ele apareceu com aquela foto, né? Super num bronzeamento artificial. E aí, a partir, digamos assim, que desse assunto, a gente fez uma investigação também para saber localmente, né, quais eram os deputados e deputadas na eleição, né, passada para governador, se existiam também candidatos nossos locais que tinham feito aí essa descoberta, né, de nova coloração na pele. E aí a gente produziu uma matéria sobre isso também, né, que uma quantidade X, assim, bastante relevante, né, estava mudando essa declaração da cor, né, na plataforma. Aí, assim, né, os motivos podem ser diversos, pode ser, né, uma aceitação dessa identidade negra ou um oportunismo também pela pauta, né, que está cada vez mais em evidência e inclusive, né, discutida a questão das cotas, né, dentro dos partidos para candidatos negros, assim como para mulheres, né. Então, é como o Vitor falou, né, as informações estão todas lá. Se tiver um pouquinho de paciência, você consegue ter esse perfil. Acrescentando exatamente referente a esse tema, na resolução desse ano, que rege os registros de candidatura, existe um dispositivo que obriga a Justiça Eleitoral a notificar os candidatos que mudaram essa declaração referente à raça. Então vai até facilitar o trabalho de vocês, se vocês verificarem, porque dentro do processo de alguém que se declarou, por exemplo, branco, e nessa eleição agora mudou para pardo ou negro, vai haver uma notificação para ele dizer, afinal de contas, qual é a raça dele. Entendeu? Então, acho que deve ter sido, inclusive, fruto desse tipo de incongruência em pleitos anteriores que se acrescentou na resolução essa obrigatoriedade. Então, já tem alguns casos, inclusive, na eleição. Para evitar que isso se torne uma regra até para outras eleições. Até porque existe a possibilidade de ter sido algo assim, vamos dizer assim, uma astúcia do candidato, mas existe também a possibilidade de ter sido um engano. Sim. Quando o cidadão foi preencher lá o Candex, que é a plataforma lá no... O secretário lá, o estagiário, enfim, coitado do estagiário, né? Ele preencheu a informação que não era correta e nesse ano foi a correta. Então ele vai ter a oportunidade de se manifestar sobre isso. Certo. Agora há pouco tu falaste de um fato aqui que é noticioso, mas o observatório, né, o Rumbora Marocá, ele também de certa forma se posiciona. A minha pergunta eu vou formular daqui a pouco, depois do intervalo, porque é o momento do nosso primeiro intervalo no Contraplano. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano. Hoje debatemos promoção do voto consciente e a importância dos serviços eleitorais. Como eu falava na virada do primeiro bloco para esse agora, Poliana, agora há pouco se falou, né, de algo que vocês trataram como um objeto noticioso, né? Mas o Rumbora Marocá também se posiciona em algumas situações, como por exemplo, tu também falaste agora há pouco, quando
aqueles que concorrem a cargo de vereador, que às vezes fazem promessa que não é de quem vai legislar, mas é de quem vai executar. Nesse tipo de situação, vocês mostram, né, como às vezes falam no popular, né, vocês escancaram de vez a realidade para que o cidadão perceba o que foi, o que está ali? A gente transforma isso numa notícia, né? Assim, dependendo da relevância, se é, por exemplo, um candidato ou uma candidata que tem ali uma grande inserção, chama a atenção, digamos assim, do eleitorado, mas ele está fazendo uma promessa de algo que não cabe a ele ali, né, dentro do seu campo de atuação, a gente, assim, pontua no seguinte, a gente inclusive chegou a fazer cartilhas, né, em 2020, na eleição de 2022 também, e explicando para a sociedade no geral, né, assim, não cabe a este indivíduo propor uma lei, ou não cabe a este indivíduo criar determinada coisa, cabe a ele apenas isso aqui, né, então a gente meio que explica, né? E mais uma vez, o que está nos sites oficiais, né? Assim, tem esse caráter realmente educativo, mas também para que, principalmente a sociedade, não caia nessas promessas que a pessoa não vai conseguir cumprir, porque não é ali da competência, não será da competência dela, né? Então ela pode tentar propor, no caso dos vereadores, né? Pode tentar propor ali uma lei municipal, né, dialogar com os outros, enfim, para ir monitorar, né, fiscalizar a atuação do prefeito, da prefeitura, né? No passado era muito comum, inclusive alguns, né, vou dizer assim, que não vai correr risco de nenhum dos que estão concorrendo atualmente, né, mas 20, 25 anos, 30 anos, muitos chegavam às vezes numa comunidade e nós vamos colocar o asfalto aqui como se fosse do legislativo essa obrigação. Pois é. Exatamente. E é o que mais tem, né, hoje em dia. Eles, obviamente, como uma estratégia de campanha, apelam para aquilo que é mais vulnerável na sociedade, então, asfalto, a questão do acesso à saúde, alimentação, educação, né, e aí fazem essas promessas vazias, né. Na verdade, não é que chega a ser tão vazia, porque ele poderia cobrar, fiscalizar, como eu falei, né, mas às vezes chega lá, alcançando aquele cargo, ele, né, cede ali a um sistema que é moroso. A gente sabe também, não estou falando nenhum segredo aqui sobre como a nossa vereança, infelizmente, é muito morosa ali nos processos, né? Ficam aí criando o dia do Fusca e não sei mais o quê, e não olhando para coisas que são mais latentes e mais emergenciais na nossa cidade. Vitor Hugo, a respeito da divulgação das informações dos candidatos, eu queria saber se todas as informações que os candidatos fornecem à Justiça Eleitoral, elas são amplamente divulgadas ou tem algo que o eleitor não tem acesso? Não, só não é divulgado a informação privativa dele, né? Que é alcançada pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, telefone para contato direto com o candidato. É algo que é muito mais afeito à própria Justiça Eleitoral, que de repente precisa para apresentar, informar de uma notificação expedida dentro de um processo, por exemplo, do que para a sociedade. Para a sociedade são disponibilizadas as informações que vão influenciar no conhecimento que as pessoas vão ter sobre aquele candidato, né, que aí não diz respeito à intimidade dele, à privacidade dele, e que vão contribuir para que o voto seja melhor formado, né? Então, a declaração de bens, ok, mas dados mais privativos, não. Mas isso tudo é conforme a legislação. Tudo que não tiver protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados é divulgado. E, Vitor Hugo, aproveitando aqui a deixa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o voto já está na Constituição, é secreto. Então, falar um pouco sobre essa fake que foi instalada desde a eleição passada, de que bastava você botar o CPF da pessoa, que o CPF seria consultado e diria em quem fulano votou. Como é que é essa questão da criptografia das urnas, a segurança, essa questão mesmo dos dados dos eleitores? Pois é, ao contrário de organizações
da sociedade civil, como ela estava falando, que tem essa permissão e que até devem se posicionar, logicamente com base em informações verdadeiras e seguras, a Justiça Eleitoral ela não se posiciona em termos de lados políticos, né? Partidariamente, logicamente que não. Mas ultimamente a Justiça Eleitoral tem precisado se defender tanto que muitos até chamam isso de posicionamento, quando na verdade é apenas dizer o que é a verdade desde sempre, né? Nunca qualquer tipo de notícia sobre segurança das urnas foi provada. Já trouxeram os maiores especialistas, os mais céticos do Brasil e até de fora do Brasil para conferir número por número das criptografias que são, logicamente, de domínio público, né? Os partidos são chamados para as cerimônias oficiais, inclusive até aquelas de maior teor técnico possível, e nunca teve qualquer tipo de comprovação. O voto ele é secreto. Por segurança do próprio processo eleitoral, isso é algo de se orgulhar no nosso país. O que se tem é a notícia da apuração de cada sessão, que a gente chama de boletins de urna. Então, antes da votação começar em determinada sessão, a urna emite um documento que chama zerésima, que é a lista de todos os candidatos e ao lado dele 0 voto, para provar que não tinha voto pré-colocado ali. E no final do processo de votação, todas as sessões, todas as urnas emitem o que chamam de boletim de urna, que é a apuração daquela sessão. Então, existem instituições que fazem, inclusive, o que, por exemplo, não foi permitido acontecer recentemente na Venezuela, que é você pegar papelzinho por papelzinho de todas as sessões eleitorais do Brasil e enviar através de aplicativos que eles criam o QR Code dela para uma central e uma pessoa, um grupo de pessoas, fazer a análise de caso a caso de BU, que é a abreviação de boletim de urna, por BU, com o que é exibido depois no TSE, e tudo bate. Então, a urna eletrônica ela não é ligada na internet, ela é ligada na tomada na sessão eleitoral, as pessoas votam, e depois o disquete, o pendrive gigante, que a gente chama de mídia de resultado, é inserido no sistema para transmitir o resultado para as pessoas, depois de já ser totalizado. Então, não passa pela internet antes de ser divulgado. E mais, o que é divulgado já pode ser conferido manualmente pelo papelzinho que sai lá na sessão, quando a urna está ligada só na tomada. Então, se eu liguei uma urna na tomada, saiu aquele papelzinho ali, que é a apuração daquela sessão, e eu fui lá no site do TSE no dia seguinte e vi que, opa, não está batendo, aí houve uma mudança no meio do caminho. O que está ali não é o que foi feito na sessão, mas isso nunca existiu. Eles fazem essa conferência pontualmente em cada eleição. Se tivesse algo disso aí, já tinha surgido. Agora, o que é o problema das fake news? O problema é que a pessoa que está assistindo em casa agora está ouvindo o que eu estou falando e está se convencendo de que é seguro. Mas daqui 5 minutos já vai surgir uma fake news depois disso que eu estou falando. Entendeu? Esse aqui é o problema. E aí cabe a espaços como esse aqui ficar o tempo todo informando, para a gente vencer essa correnteza da desinformação. E quanto à questão dos mesários, Vitor Hugo, é uma responsabilidade muito grande, apesar da pessoa se predispor a estar ali servindo, a serviço do país, na verdade, né? Como a gente pode garantir a idoneidade dessas pessoas, no serviço dessas pessoas, quem fiscaliza e quem que está ali garantindo, o mesário, ele realmente está fiscalizando ali de forma correta? Pronto, o primeiro ponto é que a legislação proíbe que o mesário tenha um parentesco de até 3º grau com candidatos, membros de direção de partido político, então já essa vedação legal, né? A gente sabe que com o acesso que o TRE dá para quem quer atuar como mesário, inclusive aproveito para divulgar o nosso projeto Mesário Voluntário, ainda é possível. Se você entrar no site do TRE, você pode se inscrever, se voluntariar para ser mesário, pode também procurar diretamente os cartórios eleitorais. No caso de São Luís, fica no Lusitana Mall, que é o prédio que fica ao lado do elevado da Coama, ainda é possível inserir. Então muita gente procura, e num universo muito grande é possível sim que haja algumas pessoas mal intencionadas. É nosso dever, no contato com essas pessoas que são treinadas, identificar entre aquelas que mesmo
atendendo aos requisitos legais, podem ter algum tipo de direcionamento, né, ou de posicionamento. Agora, os partidos políticos, os candidatos, eles também devem ser nossos aliados nisso, né? Porque no dia da votação, a mesa receptora de votos, né, a sessão, ela é composta por 4 pessoas: o presidente, o primeiro mesário, o segundo mesário e o secretário, que geralmente fica ali controlando a entrada e saída. Mas cada coligação tem direito a colocar dentro de cada sessão uma pessoa. Então, se forem, por exemplo, 10 candidatos, então podem ter 10 pessoas ali, fora os membros da mesa receptora de votos e fora o eleitor, e eles estão ali de olho na atuação dos mesários. Então, essa fiscalização, lógico, é uma atividade precípua e inicialmente feita pela Justiça Eleitoral, mas que deve sim contar com a colaboração dos candidatos, dos partidos e também da própria sociedade. Perfeito. Poliana, queria, num ponto mais específico, saber como é que vocês fazem o acompanhamento e até denúncias, né, de supostas candidaturas laranjas, e aí numa forma mais específica, que é o que mais tem se batido na tecla ultimamente, que são as candidaturas femininas, que às vezes está lá para poder preencher aquele número de candidaturas que determinado partido, determinada coligação deve fazer. De que forma vocês fazem um acompanhamento para levar para o eleitor a informação de que ali há algo de errado? É a partir desse levantamento, né? Então, a gente chegou a produzir um material também na eleição passada sobre o número de mulheres candidatas, né? E assim, de onde elas estão vindo, né? Principalmente, qual é o histórico político delas, essa filiação partidária, né? Então, é um raio-x mesmo que a gente faz para entender de onde vem, né? Se já tem ali uma atuação ou não. E aí a gente consegue chegar a algumas constatações. Óbvio que a gente não acusa nada, obviamente, a gente trabalha com dados, né? Então é tudo que está disponível, que a gente encontra justamente nessas plataformas qualificadas, né? Então a gente vai só montando, né? Por exemplo, na eleição passada, que era para a Assembleia, né, para cargos de deputados e deputadas, a gente fez esse levantamento, né, de quantas mulheres, por exemplo, foram eleitas, né, do volume de candidatas, né, mas destas eleitas, quais delas estavam ali com pautas dos direitos da mulher, né, com pautas femininas. É muito nesse sentido também, né, da gente, quando eu falo que a gente tem esse perfil de político educativo, é também para a pessoa se conscientizar sobre essas pessoas que a gente está elegendo, porque não é porque eu não elegi fulano ou cicrana que eu não possa cobrar dele, né, dele ou dela. Então é importante a gente saber a que se propõe. Mas aí, no frigir dos ovos, né, a gente acaba identificando, né, algumas, não vou dizer irregularidades, porque, como eu falei, a gente não consegue provar. E quando a gente tem a oportunidade de provar algo, aí sim a gente já busca uma instância jurídica antes mesmo de levar isso para a mídia, por exemplo, né? Também com um cuidado da gente não se comprometer no trabalho que a gente busca fazer, né? Que é apartidário, né? A gente não está fazendo campanha para A, B ou C, né? A gente está ali trabalhando com as informações que esses candidatos, inclusive, disponibilizam, né? Mas também de todo o histórico que já existe sobre eles aí nesse mundo que é a internet, a própria imprensa local, né, nos arquivos, nos acervos. E aí a gente vai juntando e montando, digamos que esse quebra-cabeça, né, para entender aqueles perfis e aí juntar, né, esse grupo de dados sobre mulheres que são candidatas esse ano na vereança, quantas mulheres entraram para a prefeitura, por exemplo, temos uma lá, né, então quais são os candidatos, quem são esses candidatos à prefeitura, né, o que eles estão propondo, qual é a pauta que é igual, né, então a gente começa a fazer esse raio-x e ir identificando ali, né, alguns pontos em comum ou pontos divergentes, né, e à medida que
aquilo, como é um projeto também de mídia, né, de notícia, então a gente vai naquilo das pautas mais relevantes, mais interessantes, né, dentro do contexto para a gente gerar esse conteúdo, né, que não só para o site, a gente também trabalha com um podcast que chama Marocast, né, e aí também voltado, né, para esse perfil mais educativo e informativo, né, sobre essas temáticas. Não é só falar sobre o candidato XYZ, né, mas dizer, olha, por exemplo, esse ano todos os candidatos estão prometendo aumentar a zona portuária da cidade, digamos, né? Então a gente vai investigar por que o interesse na zona portuária de repente, né? Então a gente vai entendendo aí o contexto também dessas pautas que eles estão levantando para informar e às vezes para alertar também, né, a população aí da possível cilada que eles estão comprando. Certo. Eu agora quero colocar os teus olhos em cima do judiciário, Eita. em cima da justiça eleitoral. Como é que vocês marocam ele? Mas a gente só vai falar a respeito disso no próximo bloco. Depois do intervalo. Momento de... Exatamente. Exatamente. Momento de mais um intervalo aqui no Contraplano. Já voltamos com o nosso bate-papo. Contraplano de volta para o último bloco. Hoje debatendo a promoção do voto consciente e a importância dos serviços eleitorais. Participam deste debate o chefe do cartório da primeira zona eleitoral, Vitor Hugo, e a analista de comunicação e jornalista do projeto Rumbora Marocá, Poliana Morim. Como eu falava no encerramento do bloco anterior, Poliana, quero saber como é que os olhos de vocês ficam em cima da justiça eleitoral também. Vocês também observam como é que é o comportamento, se está atuando dentro daquilo que a legislação prevê, ou vocês, os olhos são voltados realmente só para os partidos, candidatos, coligações? A gente, vamos dizer que como grupo prioritário são aí, né, os candidatos, suas propostas, esse histórico, mas a gente também acompanha, né, até porque são ferramentas que a gente utiliza, como eu já falei, a gente acompanha todas essas mudanças, as regras, né, a cada eleição. Agora, né, saiu recente, né, todas as mudanças para a questão da comunicação digital, né, a campanha digital dos candidatos e candidatas. Então, o que pode, o que não pode, né? Então a gente acompanha também num exercício de monitoramento enquanto, né, uma organização da sociedade civil, porque se for o caso da gente identificar que o fulano está infringindo algo que o TRE, né, determinou como não pode fazer, né? E aí a gente, né, pode assim acionar essa denúncia legal e aí vendo que não foi, né, não foi cumprido, que ele não foi notificado, uma coisa dessa natureza, então a gente insiste, né, naquilo, nesse diálogo, quando não, né, leva para a mídia, né, leva isso à tona para dizer, olha, aqui não houve ali uma, vamos dizer, uma fiscalização adequada sobre uma legislação que foi determinada pelo próprio órgão, né? Mas a gente acompanha muito nesse sentido, até para entender o que pode e o que não pode, nessa esfera que a gente atua principalmente, que é do digital, né? Que a gente acompanha assim com mais particularidade, inclusive, mas também olhando para o todo, né? Para o contexto geral, sei lá, um showmício que acontece, né? E isso de repente passou despercebido, ou outras coisas que não são permitidas, né? Então a gente tenta fazer esse mapeamento, óbvio que a gente não dá conta de tudo, né? Então a gente, assim, escolhe algumas frentes dentro de tantas possibilidades, né? Então, com essa prioridade da comunicação digital, até porque a gente entende que a ferramenta digital hoje, por mais que existam outras estratégias que são aí do campo do offline, que é a conversa, né, a reunião nas comunidades, nas escolas, enfim, mas as ferramentas digitais, né, redes sociais principalmente, são aí um grande campo, né, uma grande janela desse candidato, dessa candidata se colocar, né, colocar suas propostas, se apresentar para essa sociedade, né, que está online, né? A gente tem aí dados diversos sobre a presença digital da sociedade,
nas redes sociais, no Facebook, né? O Facebook ainda é muito ativo, né, em período de eleição. O próprio WhatsApp, né, tá virando essa ferramenta de comunicação importante, as listas de transmissão, os grupos de WhatsApp, e que a gente sabe que é o mais difícil de monitorar, inclusive, hoje em dia, é o WhatsApp, porque o grupo, ele costuma ser fechado, né? Então, você não consegue ter muito controle sobre, né, o que está sendo publicado ali. Mas as próprias ferramentas, elas já estão também, né, nesse processo, que é uma coisa que a gente também observa, né? Por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, o próprio Instagram, eles têm ali os seus sistemas de tentar vetar, né, uma informação que ela não seja verídica, né, ou de tentar vetar qualquer mensagem que tenha ali um discurso de ódio, né, enfim. E aí a gente fica monitorando se realmente está vetando ou não, a quem veta, o que não veta, porque a gente sabe que também isso é passível de erro, né, não só do algoritmo, da máquina, mas também um erro humano ali, né, porque atrás da máquina tem alguém, uma pessoa programando tudo aquilo, né. Então a gente fica de olhos atentos, né, respondendo a sua pergunta diretamente, fica de olhos atentos muito nesse sentido de perceber se o que o próprio órgão regulou, né, está sendo cumprido, se está sendo fiscalizado de fato, né. A gente sabe que é um grupo grande, né, de candidatos e candidatas, mas também deve ter uma grande equipe também, né, para ficar de olho em todas essas questões mais técnicas. E aí do lado de cá existem alguns projetos, né, em escala nacional e nas escalas locais mesmo, para além do Rumbora Marucá, que ele nasce especificamente com esse objetivo. A gente percebe que os próprios veículos de comunicação, os veículos noticiosos, eles têm se preocupado. A gente gosta de dizer com muito orgulho que a gente plantou essa sementinha aqui na mídia local. Não é que não existisse, né, mas passou a ter com mais frequência essa preocupação em analisar, por exemplo, num debate, o que os candidatos estão trazendo de dados, né? Ai, porque o candidato X chegou e disse que, sei lá, ano passado foi investido só R$100 mil na educação do município, digamos. Aí a própria TV Assembleia, digamos, pode ir lá pegar esse dado. Não, a gente tem como verificar, né? As plataformas de transparência estão aí. E aí não é você, né, depreciar ou não o candidato, é só você dizer, ó, esta informação é uma informação incorreta, não é exatamente isso, foi mais ou foi menos, né? Então, ter esse cuidado de trabalhar é o dado pelo dado, né? Não é depreciar a imagem do fulano ou do cicrano. Vitor Hugo, muita gente, quando recebe o chamado da Justiça Eleitoral convocando para ser mesário, recebe de forma negativa. Vou perder um dia que eu iria votar e depois iria para a praia. Mas não é exatamente assim, né? É um serviço muito importante ser o mesário. Você pode explicar um pouquinho, esclarecer para a população o que é ser o mesário, o que significa e os benefícios que pode trazer para a pessoa? De fato, a Justiça Eleitoral tem como prerrogativa fazer essa convocação, é uma convocação obrigatória, mas felizmente, né, com o passar do tempo, a quantidade de mesários voluntários tem se tornado cada vez maior, né? Já existe uma campanha que foi muito intensificada para esse pleito, chamada Projeto Mesário Voluntário do TRE do Maranhão. E hoje, por exemplo, os mesários da primeira zona eleitoral, esses mais de 1.000 que eu falei agora há pouco, eles já são 100% voluntários, né? Outras zonas da capital também estão atingindo essa marca e esse tem sido uma eleição assim, simbólica para esse propósito, né? Então, por que a gente tem conseguido isso? Porque mais e mais pessoas estão começando a perceber os benefícios de ocupar aquela função, né? Porque, na verdade, não é perder um dia, é você ganhar uma série de coisas, não? Então, quem atua como mesário na eleição desfruta de isenção de taxa em concurso público estadual, isenção de taxa em concurso público promovido pela Prefeitura de São Luís e também de alguns outros municípios, folga no trabalho. Então, por exemplo, o cidadão que trabalhou no primeiro turno, eventualmente se tiver no segundo turno e participou do treinamento para essa função, então são 3 dias à disposição da Justiça Eleitoral. Aí multiplica-se por 2, ele tem direito a 6 dias de folga no trabalho.
Então tem uma série de pessoas que se voluntariam para trabalhar porque programam uma mini férias assim e contam com aqueles dias de folga que ele não teria se ele não trabalhasse como mesário. Tem um bom número de dias para a praia que ele perdeu no dia das Pois eleições. é, ele não vai no dia da eleição na praia, porque afinal de contas a eleição acontece ali entre 8 da manhã e 17 horas, sendo que ele tem que chegar um pouco antes, né? Mas em compensação ele terá dias inteiros, né? Caso ele trabalhe, né? Além disso, trabalhar como mesário, ele em muitos editais, é um critério para desempate, que a gente chama lá nas provas de títulos, né? Então aquela pontuaçãozinha ali, ter trabalhado como mesário, pode ser exatamente o diferencial entre ele e um outro candidato que chegou até aquela fase do concurso empatado com ele, né? Tem direito à prioridade em atendimento no próprio TRE, em relação a filas, em relação a estágio no TRE. Agora, recentemente, até algumas empresas que têm parceria com o TRE também estão estendendo esses benefícios para quem atua como mesário. Então tem muito benefício. Já tem um tempinho que eu estou falando aqui só de benefícios e ainda não são todos. Então, se você que está aí assistindo se interessa em ser mesário, basta entrar no site do TRE, né, tre-ma.jus.br, e lá tem uma plataforma, mesário voluntário, você vai ver esse e muitos outros benefícios, e ainda dá tempo de se voluntariar para essa eleição. Está pertinho, mas a gente ainda consegue inserir. Certo. E Vitor Hugo, você falou um pouco do trabalho do mesário e vocês do cartório. Nesse período inteiro da eleição, quais são os serviços que a população pode buscar no cartório? Bom, além dos serviços em geral, né, das certificações em geral, para quem, por exemplo, vai tirar passaporte, assumir algum cargo público, entrar na faculdade, porque passou no vestibular, que tem que ter ali a comprovação da quitação eleitoral e o nada consta em relação a eventuais crimes eleitorais, a gente está o tempo inteiro à disposição do eleitor, né? Seja através do contato direto, né, para quem vai até o cartório, seja também pelos canais de WhatsApp, né? O WhatsApp Business da Zona Eleitoral fica no horário de expediente sempre disponível e a gente atende muita gente. Os serviços tradicionais referentes ao pleito em si, o que nesse momento ainda está acontecendo é a segunda via, né? O cidadão que perdeu o título, aquele título em papel, ele não quer usar o aplicativo título e quer novamente aquela cédula, ele pode reimprimir esse documento. As outras 3 operações, que é o alistamento, né? Que é para tirar o título pela primeira vez. Transferência, que é a mudança de um domicílio eleitoral de uma cidade para outra. E a revisão, que é a mudança de algum dado, incluindo um local de votação, por ordem da lei, da legislação, elas não estão acontecendo, justamente por conta da confecção dos cadernos de votação, né? Nos 150 dias que antecedem a eleição, não pode ter nenhum tipo de movimentação no cadastro eleitoral, porque é a data de corte para elaboração dos cadernos de votação que vão para cada uma das sessões eleitorais. Então, nesse momento, essas 3 operações, alistamento, revisão e transferência, não estão acontecendo, mas as segundas vias e as certificações em geral para o eleitor estão em pleno funcionamento. Perfeito. Poliana, tenho só mais uma dúvida a respeito do Rumbora Marocá. Como é que a população em geral, que não faz parte do núcleo do observatório, pode contribuir com vocês? Bom, a gente, nesse ano específico de eleição, né, a gente não vai se ater tanto à verificação, muito em função, né, muita declaração para todos os lados, então a gente vai analisar propostas, vai fazer verificação em pequena escala, então pode contribuir nos mandando, né, olha, fulano de tal falou algo ali que eu acho que não procede, ou vocês conseguem verificar, né. A gente disponibiliza, né, a gente tem um canal específico que é pelo Instagram do Rumbora Marocá, e lá a gente disponibiliza o telefone dessa produção que a gente recebe, né? Seja um caso até de denúncia, eu acho que vimos isso acontecendo, candidato ou candidata fez isso aqui, né? Isso é permitido, isso é legal, e aí a gente vai verificar aí junto a essas instâncias legais também, né, que a gente acompanha
Então eles podem contribuir sim dessa forma, né? Ajudando a gente a construir esses conteúdos a partir do que é inclusive interesse da sociedade, né? Porque os candidatos estão falando muito sobre o abastecimento de água em São Luís, que é um problema clássico, histórico, né? Então é sempre uma pauta que vem nas campanhas. Aí o fulano de tal disse determinada coisa, é verdade, né? Então a gente tem muito desse tipo de interação também, né? Que eles nos procuram, principalmente pelo WhatsApp, ali também no DM do Instagram, né? Trazendo algumas apurações, digamos, que eles mesmos conseguem captar e pedem para a gente apurar. E aí, né, nesse ano, a gente também disponibiliza aí os nossos canais de comunicação para isso, né? Porque é um trabalho realmente colaborativo, né? Não só dessa equipe que está tecnicamente assumindo o Rumbora Marocá, mas em colaboração com a própria sociedade, né? A partir do que se consegue perceber num VT ou no spot ou em qualquer outro material de campanha que de repente tenha passado batido por nós, mas aí a gente recebe sim, a gente vai verificar, né? Vai checar se aquilo procede ou não. Certo, a gente já está encaminhando para o final do nosso programa, discussão muito boa, acho que não sei se a Gal compartilha da mesma opinião que eu, mas acho que mais uma hora seria tranquilo para a gente tentar ainda falar sobre essas questões. Mas, já encaminhando para o final, a gente queria abrir para as considerações finais, para que vocês colocassem o que porventura a gente não tenha ainda explorado com vocês. E a gente começa aqui pelo Vitor Hugo, pode ficar à vontade para as considerações finais, tranquilamente. Agradecer ao espaço, né? E deixar a população tranquila em relação à lisura do processo eleitoral. Todo o trato da justiça eleitoral é sempre pensando no cidadão, propiciar o maior acesso possível dos eleitores, a maior acessibilidade nesse processo eleitoral, propiciar que a sociedade possa conhecer mais sobre os candidatos, né? Fornecer fonte de pesquisa também para a população em geral e também para as organizações da sociedade civil. Em relação à questão dos resultados, né? A Justiça Eleitoral sempre respondeu a todas as indagações, por mais absurdas que sejam, e os cartórios eleitorais de todas as cidades do Maranhão estão à disposição do eleitor, seja o eleitor comum que precisa de alguma informação, seja o eleitor que quer contribuir conosco, como já falei anteriormente, como mesário, e a sociedade como um todo, e trabalhando desde sempre, né? Como disse, a eleição para nós começa desde muito tempo antes, inclusive nos anos não eleitorais, a gente trabalha tudo para esse processo eleitoral ser o mais tranquilo, mais harmonioso possível. Esse é o nosso papel e, mais uma vez, nós teremos eleições muito tranquilas e que o calor da eleição fique entre os contendores, né? A Justiça Eleitoral vai estar sempre na sua serenidade, sempre tentando promover o processo mais pacífico e rígido possível. Certo. Poliana, à vontade, queria que, inclusive, nessas tuas considerações finais, tu colocasse para a gente quantas pessoas compõem, né, o Rumbora Marocá, né, e também como é que vai ser esse acompanhamento aí dos debates. Já é um desafio, né? Bom, eu queria só para concluir aqui das falas, não sei se eu deixei claro da última vez, mas, né, como eu falei que a gente é apartidário, então qualquer, digamos que, pauta que seja específica sobre um candidato, a gente dá, obviamente, essa oportunidade dele falar, né? Olha, digamos que tenha sido o Vitor Hugo na declaração ou na sua campanha, no seu projeto, programa de governo, né? Enfim, você diz determinada coisa, só que isso aqui, conforme as nossas pesquisas, conforme os documentos oficiais, não corresponde, né? Com base em quê? A gente sempre, antes mesmo de publicar qualquer matéria, né, com podcast, a gente faz essa verificação, né, dá esse direito de resposta a esse candidato, né, a essa pessoa. A gente tem uma equipe fixa, né, somos assim, um grupo pequeno,
somos 4 pessoas que ficamos aí nessa gerência, digamos, né? E a cada eleição a gente faz uma seleção, né, de pessoas ali, analisa-se, obviamente, currículos, esse histórico, né, uma certa afinidade com a pauta política, né, e também digamos que a lisura desses candidatos, né, dessas pessoas que vão trabalhar com a gente, melhor dizendo, né, que não tenham aí nenhuma filiação partidária ou nenhum interesse outro ali, né, para que a gente realmente construa um trabalho, né, e realize um trabalho que seja isento dessas, enfim, de apoio, né, ou para evitar argumentos que o Rumbora Marocá apoia o fulano de tal, o Rumbora Marocá apoia o cicrano, né? Embora sempre exista, né? Assim, a gente fala de todos, digamos assim, mas se a gente faz 2 postagens a mais sobre um e não sobre o outro, aí já vão dizer que a gente está atacando o fulano de tal, né? Isso já aconteceu com a gente. Então, é um jogo de cintura, mas que a gente também, né, tem aí as nossas defesas, porque a gente tem ciência do trabalho e da transparência do trabalho que a gente realiza. Eu queria aproveitar para convidar aí a audiência do programa a seguir, né, o Rumbora Marocá. Vai entrar em atividade, né, a partir do dia 16, aí, como já começamos o pleito eleitoral propriamente, né, então a gente vai começar a produzir esse material a partir de tudo que já foi publicado, né, então no site, no nosso podcast Marocast, então vocês podem nos acompanhar, rumboramarocá.com.br, buscar o Marocast aí nas plataformas de streaming e também a nossa rede social, que é @rumboramarocá, tudo junto, tudo minúsculo. E aí, só uma mensagem final, se me permitem, é orientar esse eleitorado, essa sociedade a verificar minimamente. A gente, né, hoje em dia com a internet, a gente é um potencial influenciador, né, nas nossas microbolhas, na nossa família, na nossa comunidade. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Você não precisa ser jornalista, você não precisa ser funcionário do TRE, né, você não precisa ser uma pessoa, digamos, entendida do assunto. Não, você enquanto cidadão que está recebendo uma notícia, que está recebendo uma informação, chegou lá no teu WhatsApp com aquela mensagenzinha encaminhada com frequência, né, já desconfia disso assim minimamente, tira um tempinho, tá ali, né, com a mão no WhatsApp, é só mudar a aba, vai no Google, vai no Divulga Cande, vai no Rumbora Marocá ou vai em qualquer outra plataforma, né, para saber a procedência daquela informação, né, se é uma informação que gera aí um certo espanto, choca de alguma forma, né, a gente tem um protocolo que a gente chama do epa, peraí, como é isso? Que é, assim, é o susto, né, que aquela notícia ali te dá logo assim de pronto. Então é um sinal de que você precisa verificar minimamente, né, isso. E a gente tem hoje em dia, óbvio que não é a totalidade, mas a maior parte das pessoas tem aí um celular, tem acesso à internet. Então, se chegou para você no WhatsApp é porque você tem internet, obviamente, e tem um telefone. E aí você pode também verificar antes de passar essa informação adiante. Então, se você tem dúvida, não passa adiante, tenta, né, checar quem foi a pessoa que mandou, né, qual foi o grupo que você recebeu. Então, são fatores aí importantes para a gente desconfiar ou não daquela informação que está chegando, né? Inclusive sobre as urnas, se são confiáveis ou não, mas quem que está encaminhando essa mensagem, né? Com que finalidade, quem é essa pessoa, né? Qual é a origem dessa informação? Geralmente os textos, eles não vêm assinados, né? Não tem nenhum link para lugar nenhum, então são critérios aí que a gente precisa começar a elencar para tentar derrubar essa cultura da desinformação, que mais uma vez, infelizmente, a gente sabe que vem com tudo nessas eleições e a gente precisa se munir disso também enquanto cidadão, buscar aí os órgãos, buscar as organizações, mas também tentar, né, se blindar de uma certa forma quanto a isso, para a gente ter um pleito eleitoral que represente realmente quem que a gente gostaria que estivesse ali nos representando, né? É isso.
Ok, a gente agradece imensamente a participação de vocês dois aqui conosco, não é isso, Graciane? Exatamente. Obrigado por abrir um espaço na agenda para tratar essas questões com a gente. Dessa forma, chegamos ao fim do Contraplano Especial Eleições de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão na semana que vem. Até lá. Paz e bem.